queridos alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso componente curricular de Sociologia. E hoje, galerinha, estamos chegando na nossa aula 5, a nossa aula em que a gente ainda está discutindo os principais teóricos da Sociologia clássica, que faz parte dos principais estudos que nós temos aqui na mediação e também em todas as outras nas outras aulas, né, que temos de Sociologia, onde nós tratamos as principais teorias desses teóricos. E hoje a gente vai falar de um teórico muito importante, que tem absoluto assim, respeito, porque ele trouxe para a Sociologia um caráter científico, um caráter de respeitabilidade. E quem será que é esse teórico, pessoal? Vamos conhecer aqui. O nome dele é Émile Durkheim. Vamos aqui para a tela e a gente vai conhecer um pouco mais da agendinha da nossa aula de hoje. Bom, galerinha, hoje a gente vai falar sobre o funcionalismo desse teórico chamado Émile Durkheim. Vocês aí já ouviram falar nesse cara? Já ouviram falar nesse teórico? Bom, se vocês não ouviram, vocês vão conhecê-lo hoje, porque hoje a gente tem uma aula só sobre ele, tá? E essa aula, gente, faz parte das principais teorias sociológicas, parte 2, ok? Então, gente, Durkheim e os fatos sociais. O que você aí, enquanto aluno, fica pensando? Como que as coisas acontecem na sociedade? O que você vê na sociedade é algo que é puramente natural ou você já se perguntou por que isso acontece? Por exemplo, o casamento. O casamento é um fenômeno que acontece em várias sociedades, né? É um fenômeno que acontece em várias culturas. E você já se perguntou se em todas as culturas o casamento é visto da mesma forma? Ou a própria cerimônia, ela acontece do mesmo jeito? Se você tiver curiosidade e quiser se aprofundar nessa questão, entre aí no YouTube e dá uma pesquisada aí em casamentos em lugares diferentes, casamento judaico, por exemplo. Clica aí, como é que é o casamento judaico? Mas se você quiser ter uma comparação entre outros tipos, coloque aí casamento na Índia. Coloca aí e pesquisa como é que é o casamento na Índia. Mas se você quiser melhor de 3, então vamos pensar em outra cultura, o casamento entre as etnias indígenas. Coloca aí e você com certeza vai ter alguns resultados. O que eu quero chegar com essa conversa? Para vocês, alunos, entenderem que os fenômenos sociais, eles acontecem de diferentes formas conforme as sociedades. Mas existem algumas coisas em comum. Existem algumas coisas que funcionam como uma espécie de elo de ligação, que faz com que as pessoas vejam um certo padrão naquela sociedade. Ou seja, uma sociedade que tem família, casamento, escola, né? Um sistema de crenças que pode ser uma religião. Então, toda a sociedade tem um certo padrão. Aí você pensa, tá, então a senhora está falando que existem algumas coisas que são gerais, né, na sociedade. E o que isso tem a ver exatamente com Émile Durkheim? O Émile Durkheim foi o teórico que pensou nisso, pensou na sociologia e qual era a possibilidade que a sociologia poderia fazer? Analisar esses eventos e que ele chama de fatos sociais. Entenderam agora? Por isso que a gente colocou ali no título Durkheim e os fatos sociais, porque os fatos sociais eles ocorrem nas sociedades e eles meio que se repetem. Por quê? Porque há um sistema padronizado que você vai encontrar em diversas culturas, em diversas sociedades. Tá bom? Então voltamos aqui para a tela, né? O Durkheim falando com a gente aí que a força exterior esteja com você. Por que ele fala isso? Porque ele pensa a sociedade de uma maneira diferente de outros autores. Mas antes, a gente vai falar da biografia dele. Bom, gente, Émile Durkheim, ele viveu entre 1858 e 1917, na França. Ele se formou em filosofia, né, em Paris, e desde cedo, desde essa primeira formação, ele já se interessou pela sociedade. Claro, né, filosofia e sociologia estão ali meio que próximos, né?
E aí ele buscou referências para essa teoria dele. Aonde ele foi buscar? Ele foi buscar lá nas leituras dos pensadores Herbert Spencer e Augusto Comte. Lembra do Augusto Comte que a gente falou na aula anterior? Então, foi dele mesmo que o Durkheim foi procurar informações, foi procurar o que o Comte tinha de base, né, sociológica para ele começar a criar a teoria dele. Bom, o Durkheim, então, ele se interessou pela questão social, né? Mas ele dizia o seguinte, que independente de qualquer situação, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Através de quê? De normas, de padrões de comportamento, de costumes e até mesmo das leis. Isso significa que independente se você gosta ou não, quanto tempo você vai viver, ou depois que você morra, ou antes de você nascer, a sociedade já tinha esse padrão, já tinha essas normas. Então você meio que vai seguir o fluxo, você vai ter que se adequar, dependente se você nasceu na China, no Brasil, nos Estados Unidos, todos esses países eles têm as suas normas e regras, o seu padrão de normalidade. Então, para ele, as pessoas não tinham escolha de seguir ou não. Aliás, se elas não seguissem, iam ter as sanções, mas esse é um outro problema, uma outra questão. Então, ele diz que, independente de qualquer situação, a sociedade está acima do indivíduo. Então, gente, essas regras, leis e normas, elas, para o Durkheim, ela colaboraria para uma integração dos indivíduos, que formaria aí uma consciência coletiva na sociedade. Agora eu vou dizer para vocês, coletividade, né? Consciência coletiva é quando várias ações juntas vão formando um sistema de pensamento que as pessoas já naturalizam, né? Então, essas normas sociais, leis, esses comportamentos que vão variar de cultura para cultura, ele vai formando no indivíduo uma consciência que se alastra também para os outros membros semelhantes dentro da sua sociedade. Então, as pessoas meio que vão agindo de acordo com aquilo que está ali no momento. E isso pode ser bom porque forma uma integração melhor na sociedade, como também pode ser perigoso, porque se a gente tem uma consciência coletiva ou uma ação que gere um comportamento negativo, e esse comportamento negativo ele interfere também nos semelhantes daquela sociedade, pode gerar uma anomia, pode gerar um problema para aquela sociedade. Né? De repente, assim, vandalismo. Então, todo mundo ali, naquele momento, naquela tensão social, começa a se juntar e sair pelas ruas quebrando tudo. Isso pode levar a um problema, né? O Durkheim chama a atenção que a sociedade, para ela se manter saudável, ela tem que estar integrada. Isso quer dizer que as pessoas têm que estar em harmonia coletiva, né? Não só em harmonia individual, mas essa harmonia coletiva, né? Então, voltando aqui para o nosso slide, o Durkheim, ele se preocupava com a manutenção da sociedade. Ele pensava que a sociedade deveria estar preocupada com a coesão, ou seja, com a integração e manutenção da sociedade. Porque ele tinha muito medo de que, em algum momento, a sociedade perdesse esses laços coletivos e as pessoas começassem a se revoltar, né? Como eu disse para vocês ali, ainda agora na fala anterior, que uma pessoa revoltada influencia a outra e a outra influencia a outra. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente tem um grupo de pessoas revoltadas. Isso é bom para a sociedade? De certa forma, não. Depende de que revolta a gente está falando, né? Mas na maioria das vezes não é bom. Então, o Durkheim tinha essa preocupação que a sociedade estivesse sempre reafirmando os seus laços coletivos, né? Essa coesão da sociedade. Bom, e aí, o que é os fatos sociais? Durkheim queria que a sociologia parecesse que fosse uma ciência respeitada. Então, para ele, os seus conceitos eles deveriam ter um máximo de distanciamento sentimental,
possível, sentimental, coletivo. Então, assim, o pesquisador, nesse papel de pesquisador e de cientista social, ele tinha que manter um certo distanciamento da sociedade. Então, eu, Elisângela, não poderia me envolver sentimentalmente com aquele fenômeno. Ou seja, eu deveria sair do meu papel de integrante daquela sociedade e tomar um distanciamento simbólico, assim, claro, né? Para eu poder ter condições de visualizar aquele fenômeno sem ter julgamentos, sem ter paixões ideológicas, sem ter uma preferência disso ou daquilo. Então, o sociólogo, o cientista social, ele tem que procurar ter o que na ciência a gente chama de... tem uma palavra que a gente fala, né, quando a gente quer manter a neutralidade, pronto, essa palavra. Então, o cientista social, ele tem que buscar manter essa neutralidade. Para quê? Para ele não se envolver com aquele fenômeno e depois, quando vai ter análise científica, aquilo não é ciência, porque envolveu totalmente as paixões daquele pesquisador. E isso eu estou falando pela ótica do Durkheim, tá? Quando a gente vai para outros caminhos científicos, a gente já tem outras experiências. Mas nesse momento a gente está focando no que o Durkheim está afirmando para a gente. Muito bem, então voltando aqui para o quadro, o Durkheim entendia que o fato social deveria ser visto como uma coisa. Por que ele fala coisa? Porque para ele aquilo não deveria nos trazer sentimentos e preferências. Então os fatos sociais podem, né, segundo Durkheim, estão relacionados com formas de pensar, de sentir, de agir, que exercem uma certa força externa sobre nós. Ou seja, que nos pressionam a fazer, sentir ou pensar daquela maneira. Essa força que o Durkheim tanto fala, ele chama isso de coerção. Então, a sociedade, ela pressiona o indivíduo a agir de determinadas maneiras conforme os comportamentos, regras e crenças daquela sociedade. Então, para ele, de qualquer maneira, a sociedade, ela precedia os seres humanos. Então, independente assim, eu nasci, já existia aquelas regras, já existia todos aqueles fenômenos sociais. Então, de determinada forma, eu era pressionada a viver daquela maneira. Por quê? Porque eu já não nasci numa sociedade assim, tá? Então, isso faz com que a sociedade, ela haja sobre os indivíduos de uma maneira a trazer os indivíduos para essa coletividade. Fazer com que os indivíduos se adequem, tá? Então, nessa imagem aqui do lado que eu escolhi, é uma imagem de um enlace, né? Um casamento. Eu gosto de usar o exemplo do casamento. Desde a nossa infância, quando a gente começa a aprender os valores de uma sociedade, você já ouve falar na palavra casamento. É ou não é? E o casamento é um evento social de reafirmação, de surgimento de uma nova instituição. Pode olhar lá na Constituição Federal, né? Quando você vê, quando duas pessoas se juntam, né? E hoje a gente não pode falar só de casamento heterossexual, porque a gente tem outras formas de casamento já consideradas legais, né? Quando duas pessoas se juntam, elas estão formando uma nova instituição social também, que é a família, né? A família nasce da junção de duas pessoas que decidem viver juntas, partilhar da mesma casa, na maioria das vezes, né? Começar uma vida a dois, né? Então, o casamento é uma instituição social. O casamento é o início de muita coisa, né? É o início de uma família. E a família, a junção de várias famílias, vem a comunidade e de várias comunidades a sociedade. Então, ela é uma célula no meio do corpo todo, né? Então, a gente tem várias célulazinhas transitando, várias famílias, né? E quando a gente nasce, o casamento, quando a gente cresce de uma certa idade, isso já vem sendo nos cobrado. Chegou na juventude, e aí, vai casar, não vai casar, ou vai ficar só namorando, né? Tem que casar, tem que constituir uma família, e as pessoas vão, né? E a própria pessoa também, muitas vezes, se vê naquela situação, não, eu quero casar, eu quero constituir uma família, né?
e vai afunilando isso na vida adulta, porque aí na vida adulta a cobrança é maior. Aí você de repente, não, vou casar então, né? Tem toda essa questão aí de ter uma família, porque senão eu vou ficar velha ou velha, ninguém mais vai me querer, tudo mais. Aí você casa, né? E aí depois vem uma outra etapa da cobrança, porque quando você terminou a obrigação social, que é casar, não é só uma obrigação, mas a gente vê como uma prática social também. Quando você casa, aí vem a cobrança dos filhos. Não, mas e aí? Vocês casaram, vou ficar quanto tempo aí? Você tem nenhum filho? Tem que ter pelo menos um filho. Aí vem a cobrança do filho, né? Então a sociedade, ela vai determinando certas ações sociais que a gente nem sempre a gente quer, mas a gente também é pressionado, né? Então a sociedade vai padronizando esses comportamentos, ou seja, um indivíduo adulto, ele tem que ser casado, né? Por exemplo, até mesmo para alguns cargos sociais, políticos e religiosos, você precisa ter passado pelo casamento, porque existe uma exigência, existe idades determinadas para determinadas funções, né? Existe gênero ainda para determinados, tem que ser um homem para ser piloto. Hoje em dia não, né? Mas antes tinha essa cobrança. Então existe essa generalização e essa padronização de comportamento. E o casamento, como eu digo, é um fato social, porque ele está presente em todas as sociedades, de uma certa forma, mas ele também é algo que é cobrado dos seres humanos, as pessoas que estão ali naquela sociedade. Então ele está presente em todas as sociedades, cada uma da sua maneira. Talvez você vá lá pesquisar na sociedade judaica, o casamento é visto de uma outra maneira. Você na indiana, pode ser que você encontre particularidades daquele momento. Então você tem que analisar. Mas que o casamento em si, a união de duas pessoas é algo muito comum em todas as sociedades, isso é um fato, né? Então, voltando aqui ao nosso slide, galerinha, a gente vai analisar mais um pouco esse fato social que o Durkheim tanto fala nas suas teorias. Vamos lá. Para ele, o fato social não é apenas uma coisa que acontece em todas as sociedades, um fenômeno. O fato social, ele é além disso, ele tem características. Que características são essas? A gente tem a generalidade, a externalidade e a coercitividade. Começamos então pela generalidade. Para Durkheim, esse fato social, ele tem que ser algo muito conhecido em todas as sociedades, ele tem que ser reconhecido naquela sociedade, naquele grupo social. Então, se for um evento ou uma coisa que é peculiar, que só aconteceu uma vez a cada 1000 anos, não é um fato social. Por quê? Porque para ele, a sociedade ela tem que estar acostumada com aquilo. É uma coisa que já existe, que todo mundo conhece. Por exemplo, o crime. O crime é um fato social, né? Porque todo mundo, em todas as sociedades, existe esse fenômeno. É reconhecido, as pessoas sabem que existe, né? Então, o crime poderia ser colocado aí como um fato social, né? Porque todo mundo conhece. Cada sociedade vivencia as suas quebras de regras. Outra característica é a externalidade, ou seja, que ele existe, sim, ele existe. E ainda mais, ele é independente da vontade dos indivíduos, ou seja, os indivíduos não têm controle. Ele não vai conseguir barrar, né? Vamos dizer assim, uma coisa recente, que a gente pode dizer que daqui a algum tempo poderia ser colocado como fato social. A inteligência artificial, né? A inteligência artificial está começando a chegar nesse patamar. Além de ser independente da nossa vontade, ela está aí, está se colocando, se impondo. Daqui a um tempo ela vai estar em praticamente todas as sociedades. Então existe uma possibilidade muito grande da inteligência artificial virar um fato social, né? Então, independente das pessoas gostarem ou não, existe o casamento. Mas eu não quero casar. Tudo bem, não quer casar, mas a instituição em si ela vai continuar existindo. Não quero ter filho. Tudo bem, é uma escolha sua individual, mas socialmente falando, a maioria das pessoas vão casar e vão ter filhos. Ponto. Mas vai ter 3, 4, outro vai ter 1, não importa. Esse é o padrão, digamos assim, o padrão social. E a coercibilidade? A coercibilidade é
uma força que pressiona, né, externamente os indivíduos, não é uma pressão interna, é uma pressão externa, porque não é o indivíduo que faz, mas é os indivíduos, é a sociedade que molda o comportamento individual daqueles indivíduos. Então, o coletivo traz, né, esse peso. Então, a gente tem cada vez mais, na era das ciências sociais, uma pressão em cima dos indivíduos, principalmente aqueles que se expõem. Indivíduos que estão na rede social têm que tomar cuidado com o que fala, com o que veste, até mesmo com o seu corpo, né? Tem que estar num padrão, porque senão leva a críticas. Então, cada vez mais a sociedade cria esses fatos que acabam levando para esses indivíduos mais pressões ainda do que tinham antes, né? Porque cada vez que eu crio regras, padrões, isso vai pressionando o indivíduo a ter que seguir aquilo. Então, para o Durkheim, todas as coisas criadas coletivamente, né, e a gente vai lá e dá o nosso ok, pode fazer, ok, pode me julgar, que nem os cancelamentos, aí as pessoas são canceladas porque falou isso, porque falou aquilo, porque não concordou com fulano, com cicrano, e aí a gente dá o ok para isso, um linchamento virtual, que mais tem hoje em dia. A pessoa disse disse uma frase infeliz, aí vem aquele linchamento midiático, né? Um linchamento virtual que leva às vezes a pessoa até a depressão. Por quê? Porque ela não estava esperando aquilo, né? Então, o coletivo, gente, ele tem um poder muito grande tanto de promover como também de destruir, não é mesmo? Então, aqui, passando mais adiante sobre esse assunto ainda do fato social, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, para vocês do que seria fato social. O direito é um fato social, a educação é um fato social, né? Você vai ver mas, professora, não existe escola, educação nas comunidades indígenas isoladas. Não existe mesmo a escola como a gente pensa, mas a ideia de aprender, de educar, lá vai ter. Vai ter alguém ensinando alguma coisa, não necessariamente precisa ser dentro de uma sala de aula, mas vai ter alguém ensinando e vai ter alguém aprendendo. Então é educação, não é, gente? Claro que é. A divisão social do trabalho é um fato social. O casamento, as crenças religiosas, né? Independente se você é evangélico, católico, espírita, todas as sociedades vão desenvolver os seus sistemas de crença. Então, é um fato social, né? As políticas, né? O pensamento político também é um fato social. E os esportes, né? Porque todas as sociedades, e o lazer, né? A gente poderia colocar aqui também. Todas as sociedades, elas constroem uma maneira de se exercitar, uma maneira de lazer, né? Então, isso também é um fato social, tá bom? Bom, agora a gente vai para a parte interessante também da aula do Durkheim, que é sobre as instituições. Como eu disse para vocês, toda sociedade ela vai construindo aos poucos a sua ideia de instituição. Algumas instituições elas são mais sólidas, outras nem tanto. Então vai depender muito da sociedade que a gente está falando, né? Bom, a instituição ela é um mecanismo que ajuda a organizar uma sociedade. Então, ela tem toda uma questão material, uma instituição, prédios complexos, né? Como as instituições do governo, por exemplo, como também tem a questão simbólica, que é as instituições que organizam as leis, as regras, né? O que é ensinado nas escolas, ou você acha que isso aqui que a gente ensina para vocês é aleatório, do pensamento, da cabeça da professora? Não é, gente, tem toda uma instituição por trás disso. Quem é que pensa os conteúdos? Quem é que organiza? E quem é que faz as referências? Tem todo um trajeto, né, para chegar até aqui. E para isso a gente tem que entender que toda instituição também é um conjunto de regras, é um conjunto de procedimentos, é um conjunto padronizado, tá? Então, sociedade com uma instituição que não tem regras não é instituição. Toda instituição necessita basicamente de ter uma organização.
E essa organização, além de tudo isso, ela tem que ser reconhecida e aceita pela sociedade. Então, a sociedade, de certa forma, ela vai sancionar, vai dizer, não, tá certo, tem que existir escola. Agora já se tem uma discussão, não quero mais escola, eu quero educar meu filho em casa. Eu posso? Tá, até um tempo desse não podia e tinha que discutir nas leis se pode, se não pode, qual é a idade, como que vai ser, né? Então tem toda uma questão aí que a gente precisa prestar atenção. E aí, ainda sobre a instituição social, a importância que ela tem é muito grande. Por quê? Porque ela vai buscar manter a organização do grupo e também satisfazer as necessidades do grupo, dos indivíduos, né? Então, aí você se pergunta, tá, então, escola existe para quê? Eu poderia aprender em casa? Poderia, né? Mas será que você teria condições de organizar todo esse conteúdo para você aprender em casa, né? A escola ela não tem só o papel de ensinar você a ler, escrever, fazer conta, né? Aprender geografia, sociologia, não. A escola é muito mais que isso. A escola é uma instituição onde você aprende a viver em sociedade, né? Por quê? Porque quando você vai para a escola, você não vai ter só aquele momento de aula, você tem os momentos coletivos, tem as festas, né? Tem os seus amigos que você faz, a comunidade escolar. Então é um momento de partilhar aquela vida social. Então a escola é um projeto também. É um projeto de ensinar o indivíduo, por exemplo, você pode, o certo, né? Você pode sair da aula a hora que você quiser para ir para casa, para ir no banheiro? Não, porque existem regras. E essas regras que você aprende na escola, você vai ter que fazer até na sua vida adulta, né? Não é porque você está na escola e você, terminou a escola, agora eu posso fazer o que quiser. Não, gente, pelo contrário. Quando a gente sai da escola, é que você vê que tudo aquilo que você aprendeu fazia sentido. Então é por isso que não pode ir no banheiro qualquer hora, né? É por isso que não pode falar alto enquanto a professora está explicando. Porque você vai para uma peça de teatro, você tem que manter silêncio para você atentar e aprender, ou então assistir aquela peça, aquela apresentação. Aí faz sentido por que na escola se ensina a gente a ter um período do dia de silêncio. Por quê? Para que a gente possa também ouvir o outro ou apreciar outras coisas, outras artes. Então, gente, pensem nisso. A escola não é um lugar só para você aprender matérias. A escola também vai te ensinar a viver lá fora, a viver quando adulto, você saber se comportar. Por isso que você vê hoje em alguns lugares, né, como muitos ambientes escolares infelizmente se corromperam por uma série de motivos, você vê pessoas que não sabem se comportar em público. Ri alto, gargalhada, bagunça, enche o saco dos outros, não sabe se comportar nos ambientes, xinga as pessoas, não tem paciência, né? Não sabe esperar. Ou seja, não aprendeu o básico de viver em sociedade, que é você saber o seu lugar no coletivo. Esse é um problema sério, porque as pessoas, todo mundo quer satisfazer as suas vontades individuais, mas esquecem que a gente precisa respeitar o coletivo, senão a gente não consegue viver em sociedade. Infelizmente, não tem como você viver em sociedade e só querer fazer a sua vontade. Você só vai conseguir fazer a sua vontade até, 3 anos, e olhe lá, que tem mãe que já corta as asinhas ali. 1 ano, 2 anos já corta as asinhas, né? Até porque até 2 anos a criança ainda não tem maturidade cerebral para entender uma regra, né? Mas a partir dos 3, 4 anos, a criança já tem maturidade para saber o que é o não. Já sabe o que pode e o que não pode. Ou seja, você aí com 20 anos, com 18 anos, ainda às vezes está se comportando com uma criança de 3 que não quer aprender as regras, né? Isso é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? Muito bem, então voltando aqui para a discussão do Durkheim, para vocês verem como que o cara falou lá no século XIX e até hoje faz sentido, né? Que a gente está falando aqui. A gente vai para a parte da solidariedade social. Como que a gente coopera uns com os outros? Será que a gente faz isso de bondade? Fala, vou ser bonzinho aqui, vou cooperar. Ou a gente faz isso por obrigação?
porque sabe que se não cooperar, as coisas não funcionam. O que vocês acham, pessoal? Vamos ver aqui o que o Durkheim pensa? Muito bem, olha só. Toda a sociedade, gente, ela precisa ter a cooperação, né? A solidariedade. Toda a sociedade tem isso. Aí o que o Durkheim pensa? Que a soma das consciências individual com a consciência coletiva formaria então esse ser social, que somos nós. Todos nós somos seres sociais, né? Alguns sabem viver em sociedade, outros não, mas a tendência é que todos nós já nascemos com essa tendência de sermos seres sociais. E aí, a gente, para ter uma vida social, nós precisamos partilhar com os membros do nosso grupo. Então, a solidariedade para Durkheim se daria pela consciência coletiva, pois essa seria responsável pelo nosso sentimento de ligação entre as pessoas. Isso não quer dizer que eu vou amar todo mundo. Eu vou amar todo mundo, o dia, gratitude, nada disso. O que a gente está falando aqui é o laço social, as pessoas saberem viver em sociedade. Como eu disse para vocês, você está no lugar público, você vai sair gritando, ei, não sei o quê, não sei o quê, e desrespeita o professor, desrespeita seus pais, desrespeita autoridades. Isso é ser um ser social? Não, isso é uma rebeldia, né? Mas as pessoas que chamam a atenção para o Durkheim é que, à medida que você vai crescendo, você vai entendendo seu papel na sociedade, tá? E aí ele chama a atenção para dois tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a orgânica. O que quer dizer isso em prático? Vamos começar então com a solidariedade mecânica. Bom, na sociedade mais antiga, as sociedades mais tradicionais, as pessoas praticamente partilhavam dos mesmos valores. Por quê? Porque os grupos eram pequenos, as pessoas, digamos, uma comunidade ribeirinha lá de 500, no máximo 300 pessoas que moram ali, as pessoas todas se conhecem, né? Na maioria das vezes professam a mesma fé, as pessoas vão nas mesmas festas, as mesmas coisas, então tudo é muito parecido, até as crenças religiosas, os interesses materiais, né? E aí nesse grupo tudo fica mais próximo e aí isso é mais fácil de ter a coesão social. Você vai lá para uma área de sítio, uma área rural, você vê que as pessoas são mais próximas, né? Porque parece que tudo fica mais fácil, porque todo mundo se conhece, às vezes é até parente. Então essa relação da coesão fica mais fácil. Mas quando a gente vai para uma sociedade mais moderna, digamos assim, maior, com mais pessoas, aí as coisas mudam. Aí quando a solidariedade vai mudar. Por que ela vai mudar? Vamos para a solidariedade orgânica. É aí que o Durkheim ele chama atenção, porque ele diz que quando a sociedade se industrializa, a sociedade europeia, nesse caso, que ele está analisando, essa solidariedade passa a ser diferente, porque aumenta-se o número de pessoas morando no mesmo lugar, na cidade, como ele mesmo diz. As funções sociais também passam a ter muito mais categorias, né? E a moral também muda, porque diminui o papel da religião e aumenta o papel do capitalismo. Isso faz com que a solidariedade também mude. Então, essa solidariedade orgânica, ele diz que é fruto das diferenças. Enquanto aqui na solidariedade mecânica se valorizava a semelhança, né? As pessoas buscavam mais ser parecidas. Já aqui na solidariedade orgânica, o que se diz, o que se busca é as diferenças. Mas dentro dessas diferenças, a gente vai ter que buscar alguns laços que nos unem. Então, há essa necessidade de cooperar, né? Ou seja, pelo menos na parte dos serviços. Ou seja, a gente construiu em cima do capitalismo uma interdependência. Mas essa interdependência não são laços afetivos, são laços materiais que nos unem. Isso a gente está falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Não precisa levar para o particular. Então, para o Durkheim, esses laços que a gente tem não são mais laços sociais relacionados ao parentesco, à amizade, nada disso. O que nós temos hoje são laços relacionados
a tua vida profissional, colega de trabalho, né? Ou a empresa que você trabalha. Então não tem muito esse interesse de proximidade. Então os membros da sociedade, nesse caso, estão unidos pela divisão social do trabalho. Então vamos aqui para um outro quadrinho que vai nos ajudar a compreender a diferença do que o Durkheim está falando entre solidariedade mecânica e orgânica. Quando a gente está falando de solidariedade mecânica, nós estamos falando das sociedades pré-capitalistas. Ou, se a gente for falar dos dias de hoje, as sociedades mais tradicionais. Sociedades, por exemplo, uma etnia indígena, um grupo ribeirinho, quilombolas, pessoas que são grupos menores. Por quê? Porque há pouca divisão social do trabalho, é uma sociedade mais tradicional, não muito diversificada em certos aspectos produtivos. Ele chama de pré-industrial, porque ele está falando lá da Europa, tá, gente? Está falando aqui da América. Semelhanças nas suas funções, as pessoas praticamente fazem produtivamente as mesmas coisas. Ele chama de simples, eu não diria simples, porque eu acho que é uma palavra que é muito complicada para falar de uma sociedade tradicional, mas foi ele que disse, não foi eu. E causa da coesão social é a união. As pessoas realmente querem estar juntas, né? E aí ele chama isso de solidariedade mecânica. Na sociedade capitalista, o que acontece? Muda-se totalmente em relação à divisão do trabalho. A gente já tem uma divisão fabril, uma divisão relacionada à fábrica, o aumento de funções. Então a gente tem aqui uma divisão maior do trabalho. Ele está falando dessa solidariedade relacionada a uma sociedade moderna que surgia ali do século XVIII e XIX, que ia diversificar a sua produção completamente, ia ter uma característica industrial, especialização cada vez maior das suas funções. Então as pessoas iam ser médicos, professores, contadores, então ia ter uma diversificação, tanto da mão de obra como das funções sociais. Para ele era complexo, né? E causa da coesão social já não era a união, e sim a dependência. As pessoas seriam dependentes, ou seja, assim, vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa precisa ir ao médico se tratar, né? Teve uma dor lá na barriga e tudo mais, vai para o médico. Ela vai precisar, no mínimo aí, de um profissional. Não, vamos começar aqui. Começa pela atendente que está lá na recepção, que vai atendê-la. Então, ela precisa desse profissional. Depois, ela passa lá para dentro de uma enfermeira para tomar as primeiras informações sobre o seu corpo que você está sentindo. Segundo, depois o médico que vai lhe avaliar. Terceiro, né? De repente, mais lá na frente, um especialista, quatro. Então, são 4 pessoas para analisar apenas uma dor que talvez você tenha sentido ali na barriga. Ou seja, a relação de dependência hoje na sociedade é cada vez maior. Antigamente, vou falar assim, na minha época de infância, a gente sentia uma dor na barriga, ia lá na benzedeira, ela fazia umas 3 orações, no outro dia estava bonzinho. Era, sim, assim, relativamente simples, porque a gente, para ir no hospital, gente, era só se o negócio estivesse muito ruim. Então, hoje não, hoje a gente já tem essa coisa, senti uma dor de cabeça, vou no médico, pode ser alguma coisa grave, né? E tá certo, realmente. Então, mas para você chegar lá, você passa pelo menos aí por uns 4 ou 5 profissionais. Isso sem pensar que para você chegar lá no hospital, para as pessoas te atenderem com o mínimo de dignidade, você vai ver o chão limpo. Então, você tem uma profissional da área de limpeza, ou um profissional, né? Tem a pessoa que está lá, que vai recolher todos os resíduos, lixos. Então, assim, todos os lugares que você vai, você tem uma dependência de alguém. Seja ali do médico, de um contador, um professor, né? Um engenheiro, uma engenheira, a babá que cuida do seu filho. Então, todo o corpo da sociedade, hoje na sociedade estamos interdependentes. Se eu gosto ou não, isso já é um outro papo, mas essa é a realidade. Para eu estar trabalhando aqui, gravando uma aula, tem um profissional, todo um corpo, né, de pessoas que trabalham para fazer a aula acontecer. Então, essa é uma sociedade que está nesse formato. Eu tenho alguém que precisa do meu trabalho
E eu também preciso do trabalho deles para que o meu trabalho fique bem feito, entende? Então é uma relação de dupla, de vai e vem. Eu preciso da pessoa, a pessoa precisa de mim. E assim é a característica dessas diversas sociedades que vem aparecendo ao longo do tempo aqui, onde nós estamos hoje no século XXI, né? Bom, galera, muito boa aula, né? A gente deixa aqui atrás as nossas referências, tá? E a gente volta daqui a pouquinho para fazer a revisão e correção da atividade de hoje, tá bom? Então, aguardo vocês. Até mais!